Bora lá, terceiro ano da Escola Jardim do Éden, para mais uma aula de Química, tá? Vamos continuar falando de gases, tá? Equação geral dos gases e equação de Clapeyron, tá? Eu quero que você faça a leitura das páginas 1065 e 1066, ok? E também os exercícios da página 1067, 1, 3 e 4, tá bom? Então, mas vamos voltar aqui para explicar o conteúdo e vocês conseguirem fazer os exercícios. Vamos lá. Equação geral dos gases e equação de Clapeyron, ok? O que a gente vai falar aqui, ó? Antes de tudo, das equações, vamos lá. Uma transformação gasosa é chamada de geral quando nenhuma das variáveis de estado permanece constante. Então, quando todas as variáveis de estado mudam, né, no meu sistema, eu tenho uma equação gasosa geral, ok? Uma transformação gasosa geral, tá bom? E a melhor maneira de deduzir uma equação geral é considerar um estado intermediário. Isso aqui está no seu livro, tá bom? Ele mostra uma dedução lá, né, de duas transformações, certo? E para chegar nessa equação aqui. Eu achei um pouco desnecessário fazer essa dedução com vocês, porque basicamente você só vai usar essa fórmula aqui, também chamada de Pivot-Pavotó, ok? Pivot-Pavotó. Então você vai ter o estado inicial e vai ter o estado final, certo? É só isso, essa equação é só isso. Estado inicial, estado final. Você vai considerar um estado inicial aqui, vai colocar as variáveis e vai achar as variáveis do estado 2. Então, para você achar qualquer uma dessas variáveis aqui, eu tenho que ter, temos 6, né? Eu tenho que ter pelo menos 5. Então você vai ter que ter 5 de dado. 5, por exemplo, eu pego P1, V1, T1, eu te dou todas as variáveis aqui do meu estado inicial. Eu falo que no meu estado final eu vou ter uma pressão X e um volume X. Aí eu peço para você calcular a temperatura. Ou então eu peço para você calcular o volume e te dou a pressão e a temperatura. Ou eu peço para você calcular a pressão e te dou o volume e temperatura. Então isso que vai acontecer, certo? Equação de Clapeyron, tá? PV igual a nRT. Certo? Ele fez as deduções lá, os estudos, e achou essa equação geral, também chamada de equação geral dos gases, tá bom? PV nRT. Esse R é a constante geral dos gases, tá? Então ela pode ser 8,314 Joule por mol Kelvin ou 0,082 atm litro por mol Kelvin. Como é que você vai saber qual usar? Depende das unidades. Se você estiver falando de atm, tiver seu volume em litros, ok? Estiver falando em quantidade de mols, ok? Tá bom? Aqui, ó, quando você tiver 8,314, você vai ter que ter joule. A gente vai usar outra unidade de pressão que não seja atm, que vai ser Pascal nesse caso aqui. E no final das transformações lá, vai sobrar um joule aqui, para poder fazer o corte lá das minhas unidades, certo? Mas isso aqui, não se preocupe, a maioria das vezes você vai usar 0,082 porque os exercícios vão dar a minha pressão em atm. Se eles não derem, geralmente esses dados, isso aqui é dado, tá? Das minhas questões. Qual vai ser a constante que vai ser utilizada? Certo? Se eu estiver falando de Thor, se eu estiver falando de milímetros de mercúrio, esse R vai ser diferente, mas vai estar na sua questão. Tá bom? Então é só substituir, não tem muito mistério quanto a isso. Aguarda aí que eu vou falar sobre outra parte aqui do conteúdo e depois eu vou resolver um exercício com vocês, né, de um mais difícil para vocês se habituarem, como é que pode ser cobrado também, né? E eu deixei um mais difícil e 2 assim, mais tranquilos para vocês fazerem. Então deixa nos comentários se você não conseguiu fazer também, para eu conseguir te ajudar, certo? Então aguarda aí. Voltando aqui, terceiro ano, vamos lá. Princípio de Avogadro.
gases que ocupam o mesmo volume sob as mesmas condições de temperatura e pressão têm o mesmo número de mols. Ok? Fácil? Vamos lá. O que acontece aqui, ó? Vamos voltar. Gases, ó, dois gases pelo menos, tá? Gases no geral. Estou falando de 2, 3, 20, 30 gases, certo? Não importa, né? Se eles tiverem o mesmo volume, estão no mesmo volume, sob a mesma temperatura e a mesma pressão, eles vão ter o mesmo número de mols, ou seja, o mesmo número de moléculas, certo? Então vamos imaginar de novo. Eu tenho dois recipientes, né? Recipiente A, recipiente B, certo? No recipiente A eu tenho CH4, gás metano. No recipiente B eu tenho CO2, gás carbônico, certo? Os dois recipientes têm o mesmo tamanho. Se eles estão sob a mesma temperatura e pressão, eu vou ter a mesma quantidade de matéria ali dentro. Então, o mesmo número de moléculas, o mesmo número de mols, ok? Então, eu vou ter a mesma quantidade de gás em cada um deles, certo? Então, o que a gente pode concluir disso? Que gases, ok? Gases diferentes, sob a mesma condição de temperatura e pressão, vão ter o mesmo volume. E que volume é esse? Vamos passar aqui para o lado, certo? Eu primeiro tenho que falar na CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Tá bom? Então, condições normais de temperatura e pressão. Né? Então, nas condições normais de temperatura e pressão eu tenho o quê? 273 Kelvin. Tá? Equivalente a 0 graus Celsius. Lembra? Eu falei para vocês já que a gente tem que usar nos cálculos sempre a temperatura absoluta em Kelvin. Tá bom? Então, 273 Kelvin equivale a 0 graus Celsius e 1 atm, tá? Aqui, ó, quando estou falando de Kelvin, a gente tem que usar, certo? O Kelvin é a unidade de temperatura no sistema internacional, ok? O atm não é, tá? Mas, ó, lembra que eu falei lá do R, da constante R? A gente vai usar 0,082 se a gente estiver falando de pressão em atm. Mas se a gente estiver falando tudo no sistema internacional, que pode cair, certo? A pressão no sistema internacional é Pascal, certo? Então a gente vai ter que usar 8,314, certo? Então, nos seus exercícios, muitas vezes vai cair com ATM, certo? Vestibulares, Enem, costuma cair mais com Pascal, ok? Então você vai ter que usar 8,314 nesses casos. Certo? Volume molar dos gases. Então, que volume é esse daqui? Né? É o volume ocupado por 1 mol, tá? Volume molar. Volume de um gás ocupado por 1 mol desse gás. Certo? Então, é 22,4 litros nessas condições aqui. Certo? Se não for nessas condições, não é esse valor. Beleza? Então, toma cuidado com isso. Só é 22,4 litros quando eu estiver falando na CNTP, ou seja, 0 graus Celsius ou 73 Kelvin, 273 Kelvin e 1 atm, ou então em Pascal, que é 1,013 vezes 10 elevado à quinta Pascal, que é a mesma coisa de 1 atm, certo? Mas não se preocupe com isso, geralmente essa pressão é dado. Ok? Eles não vão, a não ser que eles deem outras variáveis e peçam para você achar pressão, essa pressão é dado, tá bom? Então, é isso. Eu vou fazer um exercício aqui para ver se vocês pegam um geralzão. E qualquer dúvida, de novo, deixa nos comentários aqui embaixo para eu conseguir te ajudar, tá bom? Então, até daqui a pouco. Vamos lá agora para o exercício, ó, página 1067, exercício 2, certo? Eu passei 1, 3 e 4 para vocês. Eu vou fazer o 2 aqui, tá? Então, eu coloquei os dados que estão no meu exercício. Agora eu vou pegar aqui meu computador para ler com vocês, tá bom? Rapidinho. Olha só. A equação da lei dos gases ideais, PV igual a nRT, é uma equação de estado que resume as relações que descrevem a resposta de um gás ideal às mudanças de pressão, volume, temperatura e quantidade de moléculas. Considerando o exposto, demonstre por meio de equações matemáticas como a densidade de um gás qualquer varia em função da temperatura e determine a massa molar
de um gás considerando os dados a seguir. Os dados são esses que eu escrevi aqui, tá bom? Então vamos fazer? Vamos lá. Ele quer saber a densidade, certo? Então vamos anotar aqui, ó, primeiro, vou fazer de azul, certo? Ó, PV igual a nRT. Mas aí você me pergunta, aqui não tem densidade. Mas o que é densidade? Então eu vou escrever aqui também, ó, densidade. Ó, densidade é igual a massa sobre volume, certo? Beleza. Agora outra coisa que precisa saber, ó, que número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Então agora eu consigo achar a densidade. Por quê? É só substituir esse N aqui, ó. PV igual a N. O N é o quê? Massa sobre a massa molar. Então, massa sobre a massa molar. Certo? Vezes R vezes T. Pronto, fechou tudo. Aí você pergunta, como assim acabou? Olha só, agora é só questão de você mudar, passar para o lado e isolar as variáveis aqui. Por quê? Vamos lá. Densidade é massa sobre volume. Aqui eu tenho massa e aqui eu tenho volume. Então o que eu vou fazer? Vou botar aqui, ó, massa sobre... Deixa eu fazer direto, de outro jeito aqui, menos direto. Vamos lá. Eu vou fazer o quê? Vou ter que passar esse volume para cá, né? Então eu vou botar P igual a M sobre MM vezes V vezes RT. Ó, estava multiplicando, veio dividindo. Agora eu vou passar tudo para o outro lado. Por quê? Ó, isso aqui, ó, massa sobre volume, isso aqui é densidade. Tá bom? Então, eu isolo isso aqui. Vai me sobrar o quê? P vezes a massa molar, certo? A massa molar estava dividindo, subiu multiplicando. Certo? Isso aqui está multiplicando, desce dividindo. Sobre RT. Isso aqui é igual a minha densidade. Então, essa é a equação matemática que ele pediu. Tá? É isso. Agora, ele quer saber a massa molar. Tá? Então, como é que eu faço a massa molar? Vou botar aqui, ó, uma barrinha para a gente fazer. A massa molar, ó, eu tenho aqui dessa forma. Agora, a diferença é que eu tenho que isolar a massa molar. Certo? Então, vamos isolar a massa molar. Vamos pegar aqui, ó, vamos usar essa fórmula logo, né? Por que que eu faço? Eu pego esse RT, passo para lá multiplicando e esse P dividindo. Então, eu tenho que massa molar, olha lá, massa molar vai ser igual ao quê? D vezes, ó, D vezes RT dividido por P, porque o P está multiplicando, ele vai dividindo, certo? A massa molar vai ser igual ao quê? Então, a gente tem que colocar os dados, certo? Então, eu já fiz antes, eu sei que os dados aqui, ó, as unidades vão todas se cortar para sobrar a massa, gramas por mol, ok? Que é a unidade de massa molar. Mas você, em casa, quando você for fazer, de novo, você faz o seguinte, você coloca todas as unidades e você vai cortando, ok? Para você ter certeza que você está acertando, certo? Massa molar, densidade, 0,97 vezes R. R ele dá aqui, ó, 62,36. 62,36 vezes a temperatura. Temperatura eu tenho aqui, ó, 210, mas eu tenho que somar 273. Então isso aqui vai dar 283 Kelvin, tá? Então essa temperatura aqui está em graus Celsius, não pode, tem que ser em Kelvin, tá? Somei isso aqui com 273, deu 483. E vou dividir pela pressão. Qual que é a pressão? 0,25 atm. Só que aqui, ó, o meu R é dado em torr, ok? Essa unidade aqui, torr. Então, eu tenho que transformar isso aqui para torr, tá? Eu tenho que dividir isso aqui por 4. Porque aqui é 0,25 e aqui é 1. Então, 1 atm, 760 torr. 0,25 atm é x. Você pode fazer uma regra de 3, certo? Mas esse número aqui é 4 vezes menor do que esse. Então, posso dividir esse aqui por 4. Vai ser 190. Aí no final você vai descobrir que vai dar 153
153, uns quebrados aí. Então, 0,7 eu acho. Não me lembro mais. Mas é isso, 153 alguma coisa. Eu vou botar a unidade aqui, ó. Gramas por mol, ok? Que é a minha unidade de massa molar. Certo? Faça os outros exercícios que eu pedi. 1, 3 e 4. E continue persistindo aí. Qualquer dúvida, manda aqui embaixo, hein? Não esqueça de perguntar. Porque não pode deixar passar em branco. Quando a gente voltar, não queremos ter problemas aí de dúvidas, tá certo? Então é isso aí. Pela aula de hoje é isso. Muito obrigado.